Então, o que, é que a gente tem aqui? A gente já tem 3 exemplos de números racionais. Um número decimal, que representou o dinheiro aqui. Um número fracionário, que representou a fração de uma figura. Uma própria divisão de números, que representou uma dízima periódica. Então, aqui também é um número racional. Agora, vamos para outro exemplo aqui dessa mulher. Aqui, ó, ela fala de receita culinária. Ela diz que a receita do bolo pede para colocar 1,5 copo de suco de laranja. 1,5 copo de suco de laranja, deixa eu só voltar aqui para vocês observarem. Deixa eu ver se dá para... Quando ela falou 1,5 copo de suco de laranja da receita, ela está se referindo a esse número aqui, ó. 1,5 copo. Ou seja, esse número aqui, ó, 1 inteiro e a metade do 1 inteiro, que é a fração 1/2, é um número fracionário, mas sendo que ele está escrito de forma mista, certo? Então, esse aqui é um exemplo de número misto, certo? Número misto. Porque tem a parte fracionária e a parte inteira, né? 1,5 copo de suco de laranja. Então, no caso da receita culinária, a gente tem um número racional. Deixa eu voltar para cá, certo? Deixa eu olhar aqui. É número misto que está escrito ali do lado, professora? É. Quer copiar? Aham. Certo, pode copiar. Pronto. Esse é X é exemplo, certo? Pronto? Aí tem 1 e 1/2. É um número misto. É um exemplo de um número racional. Agora eu vou voltar lá para os exemplos. Aqui ele não colocou não, né? Porque ele supõe que a gente lembre. Ela não botou aqui, ela só foi falar, né? Que esse número que a gente geralmente usa nas receitas, né? A gente usa muita fração em receita, então são números racionais. Então, vamos ver esse último exemplo aqui, ó. Esse aqui é mais simples, ó. A medida de comprimento de um segmento de reta. Você tem aqui um segmento de retazinho, ó, de A até B, e tem essa distânciazinha de 5 centímetros. Então, esse valorzinho aqui, ó, é um número racional. Então, a gente viu vários exemplos de números racionais aqui, ó. Por que ele é um número racional, esse número 5? Porque o número 5 ele pode ser escrito em forma de fração, 5 sobre 1. Certo? Apenas isso. Aí aqui a gente vai chegar numa... Deixa eu já terminar esse pedacinho aqui. Peraí, deixa eu ver se é um negócio aqui. Eu vou um pouquinho, ó. A atividade de casa é só duas questões, porque essa daqui é um projeto do grupo e não é necessário fazer não. Assim, no painel, quando for em grupo eu aviso, mas dentro desse caso aqui não. Sim, deixa eu só chegar à conclusão aqui, ó. Essa conclusão nesse retângulozinho aqui, ó, cor de pele, ele diz aqui que todo número racional pode ser representado por uma fração, como eu já tinha falado, né? Com numerador e denominador inteiros. E o denominador não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, resumindo esses exemplos aqui, qualquer número que você escrever de forma fracionária, o numerador, que é o número de cima, e denominador, é o número de baixo da fração, aí você chama ele de número racional. Aí aqui a gente já falou, né? É representado pela letra Q maiúscula, com esse tracinho dentro. E aqui a representação em forma de conjunto. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, certo? Mas o que importa é vocês conhecerem os exemplos que fazem parte do conjunto, certo? E essa letra também, né? A letra Q. Ele diz aqui, ó, que o Q, ele vai definir o Q, que é essa letra aqui, é o conjunto de números
x está o quê? É um número fracionário, A sobre B. É quando ele bota A sobre B, ele está falando de forma genérica, ele está dizendo que pode ser qualquer número, A e B inteiros. Agora, com esse B aqui, não pode ser zero. Então, interpretando isso aqui, ó, ele está representando o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, é o conjunto que é escrito de forma, por uma fração com numerador e denominador inteiros, pode ser números inteiros, A e B. Agora, contanto que esse B aqui não seja zero, certo? Porque não existe divisão por zero. Então, qualquer fração que você ver, vai ser um número racional. Olha só, a atividade está bem pouquinho a atividade de casa. São essas duas questões. Ó. Essa 3 não precisa não, viu? Porque que seria uma atividade com vários alunos. Recortem jornais. Mas não vem ao caso não, por enquanto não. Só se for depois que eu vou fazer um painel, certo? Então, aqui vocês podem fazer a atividade 1 e 2, que é bem simplesinho. Aqui é a página 16, né? Que a gente estava falando. A atividade de casa é essa página 16, questão 1 e 2. Na questão 1, você vai escrever no caderno todos os números racionais citados nos exemplos. Ou seja, você vai escrever isso aqui, ó. Todos esses exemplos que eu falei. 1/4, 3/4. Vai escrever 7,25, só os números, certo? Não precisa dizer qual é a situação. Ele pede aqui só os números. Escreva todos os números racionais citados no exemplo assim. Então, você escrever 5/3, 5 sobre 3. Esse exemplo da culinária, lembra que eu coloquei ali no quadro? 1 inteiro, 1 meio e o número 5. Pronto, ele quer que você escreva exatamente tudo que eu expliquei dos números nessa questão 1. Também deseja feita, né? E na 2, você vai escrever no caderno. Por isso que ele diz escreva no caderno, porque aqui quase não tem espaço. Você bota questão 1 e 2, página 16. Sim, vocês estão de parabéns, viu? Que eu vi a maioria colocando as atividades. Viu? Continue assim, para vocês aprenderem direitinho, porque as coisas não estão fáceis, né? Com essa pandemia aí. Mas dá para a pessoa ainda conseguir algo bom, viu? Através dos estudos. Se eu vou dar que ele quer aqui, gente, na número 2, ele quer que você transforme, escreva os números racionais a seguir na forma decimal exata ou na forma de dízima periódica. Olha, em outras palavras, gente, nessa questão 2, ó, você vai escrever os números. Ó, esse número 4, ele pede para você escrever na forma racional. Ou na forma decimal. Esse número 4 não tem o que fazer, vai ser o número 4 mesmo nessa letra A. Agora, nessa letra B, gente, você vai dividir, tá certo? Você vai pegar o número 1 e dividir por 4. Semelhante ao que a gente fez aqui nesse exemplo. Eu peguei o 5 e dividi por 3. Ele deu 1,66. 6, né? Deu uma dízima periódica. Então, ele quer que você faça isso. Faça a divisão da letra B, a divisão da letra C. Certo? Você divide 1 por 9 e coloca no formato decimal. E se tiver alguma dízima periódica, nessas divisões que vocês for fazer na letra B e C, aí você pode representar com um tracinho em cima. Ou no formato que a gente viu aqui, ó. Pode ser com um tracinho em cima e apenas um número que está se repetindo, ou você repete o número mesmo, que não deixa de ser uma dízima, certo? Ó, essa letra D aqui, ó, a gente tem que ter cuidado com essa letra D, ó. Vocês sabem transformar número misto para fração? É a questão 2, certo? Que eu estou dando uma explicação. Questão 2, sabem transformar número misto para forma fracionária? Que aí, ó, não, né? Eu vou dar uma relembradinha, porque aí fica já pronto para vocês fazerem a divisão. E aqui não está no formato direto, certo? Certo.
Olha, essa letra D, as outras vocês entenderam, porque é só fazer a divisão, viu? Agora, na segunda, deixa eu apagar aqui, só um instante. A segunda questão, a letra D, deixa eu olhar qual é o valor aqui, 3. A letra D está assim, ó, 3, 1/5. Aí você pode perguntar, como é que eu vou dividir 1/5 se tem esse número 3 na frente, que é a parte inteira, né? Então você vai fazer o seguinte, primeiro você transforma. Isso aqui, esse formato desse número é um número misto. Certo? É o formato misto do número. Que a gente escreveu ainda agora, não foi da questão da plenária. Aí esse número misto você vai transformar em fração. Você multiplica. Você se lembra, sabe? Para transformar de número misto para fração, você repete o denominador 5, certo? Aqui é 5. E aqui é a pergunta da letra D, tá? A partir daqui é que eu vou dar a dica para vocês fazerem o restante. Você vai repetir o denominador e a parte de cima é a multiplicação da parte inteira aqui, 3 vezes 5 dá 15, somado com 1. 15 mais 1 dá 16. Pronto. Aí a partir daqui você faz a resposta, viu? 16 quintos vocês vão fazer uma divisão e colocar no formato decimal. Ou se tiver, ou se for uma dízima periódica, você escreve, certo? Escreve só o resultado da Professora, divisão. dá pra virar um pouquinho dela, só pra depois ali do sinal da igualdade, né? Pra poder ver o que é que tem depois ali, que eu não tô conseguindo ver, não. Aqui é, aqui é O resultado. igual, aqui é 16, certo? 16 sobre 5. Tá dando Tá, pra ver 16 agora? sobre 5, né? Não, não dá pra ver, não. Mas tudo bem. 16 sobre 5. Não sei se é. Mas é 16 sobre 5. Aí, deixa eu explicar novamente. Eu repeti o denominador 5. Aí você tem que transformar esse número na forma mista para a forma fracionária. Eu fiz a multiplicação de 3 vezes 5 dá 15 e somei com o número de cima. 15 mais 1 deu 16. Então ficou 16 quintos. Pronto. Aí a partir daqui, gente, isso aqui não é resposta não. Isso aqui é só uma dicasinha que eu estou dando, porque geralmente essa parte de número misto a pessoa esquece, porque é assunto lá do sexto. Aí vocês vão fazer a divisão e encontrar o resultado. Esse resultado é a solução que ele está pedindo, tá certo? É só fazer a divisão da letra B, da letra C e da letra D. Aí vocês já ficam com a questão 1 e 2 pronto. A letra A não precisa fazer divisão, é só repetir o número. E a número 3 não é necessário, porque aqui é um projeto. Pronto, deu para copiar aí? Deu. Deu, não foi? Certo. Tem alguém copiando ainda? Eu já copiei, professora. Porque com isso aí, viu, João? E o pessoal, aí 16 quintos é que você consegue fazer a divisão e mostrar a resposta do que ele está pedindo, né? Então, professora, essa número 2 e a número 1 é para fazer e postar no Google Sala de Aula depois, né? Viu? É só essas Tá duas certo. questões, a 1 e a 2. Vocês postam no Google Sala de Aula. Tá certo, então, professora. Obrigado. Tá certo, né? Nada. A número 1 tá bem dizer feita, né, gente? Ó, a número 1 é só vocês copiarem os exemplos, aqueles que eu expliquei, né? Dinheiro, copiar os números, né? Não precisa copiar, desenhar esses negócios, não. É só copiar os números mesmo. 1/4, 3/4, só isso. Tá fácil, né? Você faz rapidinho essa daí. São duas questões só. Aí a gente vai agora para. Vou para a próxima página, tá bom? Vou espelhar o livro aqui. Se tiver alguém copiando, me pergunta. Me diga. Me digam. Pronto, vamos para a próxima página. Deixa eu voltar aqui.
Aqui a gente vai para a página 17 agora, certo, gente? Página 17. Pronto, já a gente relembrou o conjunto dos números naturais, inteiros, né? Os naturais são números positivos, os inteiros são números positivos e negativos. Os racionais são os números escritos de forma fracionária. E agora a gente vai conhecer o conjunto dos números irracionais, certo? É um novo conjunto que vocês conhecem a partir aqui do nono ano. Então, olha só, o conjunto dos números irracionais é representado por essa letra I. I maiúsculo, mas tem um tracinho aqui, ó. Certo? Tem um tracinho. Aí eu vou dar uma explicação aqui. Quais são, como é que você identifica os números irracionais e os exemplos, tá certo? A quem está com o livro vai acompanhar, e quem está sem o livro seria interessante copiar pelo menos exemplos que eu vou mostrar, tá bom? Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, que existem números cuja representação decimal, ó, quando ele falar em representação decimal, ele está falando que é número com vírgula, tá certo? Aí ele diz aqui que é infinita, e ele até grifou. Grifou não, ele colocou em forma de negrito, né? É infinito e não periódico. Aí ele diz que por isso esses números não são racionais. Não tem nada a ver com o que a gente viu ainda agora. Esses números que a gente vai ver agora, certo? São bem diferentes, apesar de ser um pouco parecidos. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, 0, 10, 100, 1000, 10.000, 10.000. Aí, olha só a representação desse número. Ó. Não se preocupe não, aqui é um número decimal. O importante é você ver essa representação. É um número decimal, porque é um número que tem vírgula e ele tem a forma infinita, como ele está dizendo aqui em cima. Então, toda vez que você vê um número decimal com infinito, mas a parte não periódica, observem que não está repetindo não, viu, gente? 10 é diferente de 100, que é diferente de 1000, que é diferente de 10.000, e assim por diante. A parte não está se repetindo. Se tivesse 0,10, 10, 10, ele não seria irracional, seria racional, porque seria uma dízima periódica. Então, os irracionais pode ser uma dízima, mas não periódica. Ou seja, no caso, nem dízimo pode ser, né? Uma parte de um número que não se repete, certo? Então, aqui é um número decimal. Quem está sem o livro, se puder anotar esse número aqui, ó. Isso é um pouco grande, mas tem exemplos melhores que a gente vai ver aqui embaixo, viu? Você coloca assim, números irracionais, letra I maiúscula, que a gente está vendo a ideia do primeiro. Aí vamos Quais ver são os números, professora? É esse aqui, ó. Esse aqui que eu estou passando. 0,10, 100, 1000, 10.000 e outro 10.000. Aí tem reticência. Ou seja, ele é um número decimal, que tem vírgula, e ele é infinito. Então, aqui seria um número irracional. O exemplo de um número irracional. Certo? Aí aqui já é outro exemplo. 2,71, 72, 73, 74. Eu não sei se vocês já perceberam. Esse não, né? Oi? Esse que a senhora falou agora. 2, 7, enfim, não precisa não, né? Não precisa não. Já eu digo, esses últimos aqui são melhores, tá certo? E você observa. Uhum. Esse outro aqui, ele é decimal. Estão vendo que ele é decimal porque tem vírgula, né? É um número decimal. Mas aí não é número racional, não, gente. Por quê? Porque ele tem essa reticência. Se ele não tivesse essa reticência, ele seria racional. Essa reticência significa que ele é infinito, é um número infinito, certo? Ou uma representação infinita. Então, toda vez que o número tiver essa reticência, para dizer que ele continua esse número, não sei se vocês já observaram na calculadora, quando você faz uma divisão, às vezes dá um número, por exemplo, 89576, que nem a calculadora direito cabe os dígitos dela, porque tem calculadora que tem 10 ou 8 dígitos. Ou seja, você vê um número atrás do outro, que número grande. Pronto, esse é um número
esse é um número irracional, porque ele, se você pegasse uma calculadora do computador de outra científica, ele ia continuar mais disso. E essa simples que a gente usa, ele dá uma parada na quantidade de dígitos. Então, esses números que são infinitos, eles não terminam nunca. Eles são irracionais, tá certo? O racional não. O número racional que a gente viu, a gente faz a divisão e a divisão zera. Né? A gente tem um resto igual a zero, com exceção da dízima periódica. Então, todos os números que são infinitos e decimais, eles são exemplos de números irracionais. Porque essa é a nossa primeira ideia. Essa parte aqui não precisa não, porque ele está dizendo aqui, cada dígito do número, 1, 0, 1, aí ele faz 2 algarismos, isso aqui não precisa não, viu, gente? Aí vamos para o que interessa aqui. Pronto, aí aqui a gente já vai definir novamente o que eu acabei de falar. O número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Vamos entender isso. Todo número que você observar que ele tem vírgula, veja que ele está falando nem de forma fracionária aqui, né? É um número que tem vírgula. Então, ele é a representação decimal. Ele foi infinito, ou seja, ele tiver essas reticências aqui, ó, os 3 pontinhos, e não for periódico, ou seja, não tiver repetições, então ele vai ser chamado de número irracional, certo? Então, é um conjunto totalmente diferente do racional. Ele é um pouquinho parecido, mas ele é diferente. Aí aqui, ó, viu, Ivani, outra pessoa que tiver sem um livro, aí seria interessante colocar esses exemplos aqui, ó, esse primeiro, o segundo e o terceiro. Aí você coloca assim, Tá certo. tá certo? Exemplo de números irracionais. Aí a gente vai observar aqui nesses 3 exemplos cada detalhe, certo? Mas de forma simples, ó. Para você não ter dúvida quando for identificar quando um número é racional, que foi o que a gente viu na página anterior, de um irracional. Então, vamos ver aqui, esse primeiro pontinho aqui, ó. Esse número 0,42, gente, ele é um número racional, porque ele é um decimal exato. Ele tem reticência, esse número? Não tem. Ele é decimal? É. Se ele é decimal, ele pode ser ou racional ou irracional, mas como ele não tem reticência, ou seja, ele não é infinito, ele é racional, tá certo? Se você não quiser a palavra, pode botar apenas a letra aqui. E depois, então ele é um decimal exato. Aí vamos ver esse próximo aqui, ó. Esse próximo exemplo... Deu para entender esse primeiro exemplo, porque ele não é irracional, ele é racional. Ele é só... Deu, não foi? É bom que até agora não tem muita conta. A conta que tem é só fazer uma divisão. Né? Não tem tanta conta não. Então, gente, só vai chegar mais conta quando... a partir dos números reais, que tem que fazer uma... Mas ainda não é tanta conta, não. Vocês estão copiando, deixa eu dar só uma olhada aqui, não. Vamos para o próximo exemplo. Peraí. Ah, não, foi. No caso, o exemplo aí só vai ter periódico, né? Oi? O último exemplo só vai ter periódico, né? Isso, muito bem, só vai até período, né? Porque é importante a gente ter esses exemplos, porque fica mais fácil, né, de fazer tanto atividade como entender o conteúdo. E ele botou bem parecido os exemplos, mas você vai ver que é diferente os detalhes para você identificar se é irracional.
Olha, nesse segundo exemplo, ele colocou o próprio número de cima, 0,42. Agora ele mudou um pouquinho, viu, gente? Ele botou esse tracinho em cima. Então, o que é que isso significa? Que é uma dízima periódica, né? E dízima periódica não pode ser número irracional. Que a gente viu lá aqui em cima, ó, que é não periódica, parte não periódica. Para ser irracional tem que ser não periódica. E aqui é o contrário, né? Esse segundo exemplo ele é uma dízima periódica, porque a gente já conhece que esse tracinho em cima representa uma dízima. Ou seja, em outras palavras, aqui o número está assim, 0,42, 42, 42, 42, né? Ele está se repetindo. Agora, por ser uma dízima periódica, ele não pode ser irracional. Então, ele é um número racional. Certo? Deu para entender? A diferença do de cima é que ele é apenas um decimal. Mas embaixo ele virou um decimal, mas com a parte repetitiva, né? 0,42. Sim, aí, desculpa que aqui é 2, 2, 2, viu? Que é só o 2 que está se repetindo. Eu acabei pegando o embalo aqui, botei 4 quando eu falei. Aí, aqui nesse terceiro exemplo, a gente tem que ter um pouco de cuidado, certo? Aqui nesse terceiro exemplo, mas não dá para confundir com os de cima. Ele já tem o número 0, veja bem, ó, 42, 42. Não basta só ser duas repetições para ser dízima periódica, certo? Aí tem 42, 42, deixa eu ver aqui, tanto 2, 242, 22. Você pode ler de 2 em 2 e de 3 em 3. Como é um número decimal, ou seja, gente, ó, é um número que tem uma vírgula, assim, né? E ele tem a reticência para dizer que ele é infinito. Até aqui dentro do parênteses está dizendo, é um decimal infinito não periódico. Ele não tem partes repetidas. Você pode até pensar que esse 42 se repete, mas depois ele muda, viu? Ele teria que ter todos os 42, 42 várias vezes. Então, ele é um número irracional. Aqui é o exemplo clássico de um número irracional. Esse aqui, certo? E aqui, eu falei, né, que os irracionais, eles são representados pela essa letra I aqui. Que parece em formato romano, né? Esse tracinho aqui, ó. Então, exemplo de números irracionais. Esse último e esses dois aqui primeiro. Se não quiser escrever esse grandão, só precisa escrever esse segundo e esse último. Com esse último aqui você já identifica. Alguma dúvida, né, entre número irracional aqui, ó, ele vai sempre tem essa reticência. Mas não basta só você identificar a reticência, viu, gente? A reticência é para dizer que é infinito. Você observa se ele é decimal. Certo? Se ele for decimal e for infinito, ele é irracional. E lembrando que se ele for decimal e tiver uns números repetidos, ou seja, tiver uma dízima, ele não é irracional, certo? O irracional, ele é não periódico. Olha, gente, aí, deixa eu ver quantos minutos faltam, parece que ainda tem. Aqui ele tem uma curiosidade, essa daqui vale a pena a gente ver, viu, essa curiosidade, porque aqui na atividade, ele usa essa curiosidade aqui sobre o número irracional π. Aí, a partir daqui, você já vai conhecer. Ou já lembra, não sei se você já lembra. O número irracional π, que é esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo aqui se chama número π. Como ele foi encontrado? Eles fizeram o seguinte, ó. Eles pegaram uma circunferência, certo? Aqui você vai só imaginar, né? A circunferência está aqui. Eles pegaram a circunferência. Oi? Esse que a senhora colocou no quadro, qual é o resultado?
só voltar aqui, viu? Essa segunda aqui é da questão da atividade de casa, certo? Essa segunda questão é da atividade de casa, da página 16. Mas qual é o Aí na... resultado? Não, é isso que é para vocês fazerem em casa, certo? O resultado. Ah, Certo? Você vai dividir 16 por 5. Aí vai achar um número racional aqui. Um número com vírgulas. Eu apenas fiz começar aqui, porque essa atividade é para casa, né? Apenas eu dei uma dica aqui. então, Como é que você ah, 3 multiplicado por 5, aí o resultado a gente adiciona mais um. É, Aí depois para o poder... que der, a gente coloca e repete o 5 no denominador, né? É. Você vai colocar aqui, você vai fazer a divisão de 16 por 5. Aí o resultado você põe aqui do lado, igual ao valor que der da divisão, tá certo? O quociente vai ser o resultado da divisão. Você faz, arma, né, a divisãozinha 16 por 5, tá certo? Aqui não foi resposta não, viu, gente? Eu fiz só o início para você transformar. Aqui é um número misto, 3 quintos. Não, desculpa, 3. Aqui eu vou por 4, fica melhor, porque eu estava olhando para trás. 3 inteiros e 1 quinto. É para transformar em fração, porque as outras letras da questão já estão em fração. Mas essa daqui eu deixei em fração para vocês poderem dividir, né? Então, a gente pegou 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. E repetir o denominador. Aí você vai, para encontrar a solução final, a resposta, você vai pegar 16 e dividir por 5. Deu para entender, Vandir? Só fazer a divisão, tá certo? Depois que fizer a divisão, aí você vai achar o número racional. Só isso. Eu vou dar uma voltadinha, certo? Aqui para a questão do número, o número pi, né? Que eu estava contando. É uma curiosidade, uma historiazinha. Então, gente, não esqueça a atividade de casa, página 16. Então, aqui, ó, o número irracional pi, aqui ele conta uma historiazinha. Como é que ele foi encontrado? Ele pegou uma circunferência, né, o matemático lá pegou uma circunferência, ele mediu o comprimento dessa circunferência. Ou seja, como ele tivesse cortado aqui essa circunferência, a circunferência virou um segmento de reta. Aí ele mediu esse comprimento, aí colocou o valor do comprimento dividido pelo dobro do raio. Então, ele mediu o raio da circunferência, pegou esse valor aqui e dividiu pelo dobro do raio. Aí ele encontrou o número pi. Ele chegou nesse resultado aqui. Aí aqui até tem dizendo, isso aqui que eu falei. Ele chegou no resultado de 3,14159265. Geralmente, quando a gente está em geometria, a gente vê a circunferência e pode ser calculado tanto o raio da circunferência como o comprimento. Mas aqui ele já sabia o valor do comprimento e do raio. Quando ele fez essa divisão, ele encontrou um número que ele chamou de pi. 3,14, aí esse número está bem aqui, ó, 3,14159265. Aí o que é que isso tem a ver com o assunto que a gente está estudando? É um número, esse número pi, que é representado por esse símbolo aqui, ó, é um número decimal, veja aqui, ó, que tem uma vírgulazinha entre o 13 e o 14. E é um número infinito, ó. Certo? Então, quando a gente tem um número infinito e número decimal, a gente chama de número irracional. Aí aqui ele diz, ó, esse número é um exemplo de número irracional e representamos pela letra grega pi, a palavrinha pi, certo? Tem um monte de aplicações do número pi. Não é só relacionado à circunferência, não, é em outros casos também. Aí ele diz aqui uma curiosidade que com o auxílio do computador já foi possível determinar 1,2 trilhões de casas decimais. Ou seja, aqui a gente tem bem pouquinhas casas decimais, gente. Ó, aqui tem 2, 4, 6, 8 casas após a vírgula. Apenas 8 casas, que é o que a gente, no máximo, pode fazer na escrita, né? Agora, no computador, já foi possível
ele fazer essa divisão aqui e encontrar um número maior de casas decimais, né? Mas não é o caso, esse não é o nosso objetivo. Apenas, o nosso objetivo aqui é apenas conhecer que números são irracionais. Então, aqui, ó, quem puder escrever o número aí, ó, quem está com o livro não precisa, vai só grifar esse número aqui, 3,14159265. Grifa esse número, gente, e grifa essa parte aqui, número irracional, certo? Toda vez que você vê esse símbolo pi, esse símbolozinho aqui, ó, 2 tracinhos e um negocinho em cima, a gente chama de pi. Então, esse também faz parte dos números racionais, certo? Ele é um número mais especial. Ele é um número especial porque ele não é representado, às vezes, diretamente assim, ele é representado pelo símbolo, tá certo? Então, quem tiver com o livro pode grifar essa parte aqui e o símbolo dele. Não precisa você saber isso aqui, depois a gente vai ver o resultado. Agora não sei quantos minutos faltam. Olha, deixa eu ver aqui essa atividade. Eu já tenho outra atividade aqui. 1, 2, 3 questões. Olha, eu vou explicar a atividade. Porque ela relaciona essa questão da circunferência, certo? Oi? Essa atividade é para casa também? É. Tá certo, obrigada. Certo? Então, a atividade de casa é página 16 e 17. Caso, olha, bem o seguinte, né? Vocês vão fazendo, a outra página está bem feita, né? Só pode fazer as divisões. Professora. Oi. Amo a senhora, viu? Ah, obrigada. Eu também gosto muito de vocês. Eu sinto bem tranquila. Eu só falo muito assim, que é para poder explicar, viu, gente? Uhum. Olha, certo? Aí nessa questão 4, olha como é simples essa questão 4. Veja bem. Ele dá o número aqui, letra A, B e C. Dá 3 letrinhas, aí ele pede para você colocar do lado a palavra. Nessa letra A, 0,01. Aí você vai dizer se é racional ou irracional. Lembra do que a gente viu lá em cima, ó, dos exemplos aqui, ó? Você vai só dar uma olhada nos exemplos. Não precisa ler tudo, não, que tá aqui. Lembrando que eu expliquei, ó. Você olha para os exemplos. Se for um número decimal, sem ser infinito, apenas um número decimal, ele é racional, certo? Se for uma dízima periódica, ele é racional. Se for infinito, ele é irracional. Então, é bem simples essa questão 4. Pode ver aqui que na letra A é apenas um número decimal. Aí você já vai dizer se é racional ou irracional, tá bom? Letra B, ele já tem a reticência, é infinito, tá? E mais decimal. Aí você diz se é racional ou irracional, apenas a palavra, não tem conta nenhuma aqui. Certo? E a letra C é um número com tracinho, aí você já identifica que é uma dízima periódica, né? Então a gente já sabe que tipo de número é esse. É só escrever a palavra nessa questão 4. Olha, aí a gente vai fazer o seguinte, se caso não der tempo eu explicar essa questão 5 e 6. Oi? Tá. Já marcou. Certo. Pronto. Viu, gente? Aí vocês fazem a atividade, que na sexta-feira eu explico essa questão 5 e 6. Tá, então é para fazer a atividade da página 16 e dessa página aí é o número 4, né? É, até o número 4, viu? Porque assim que vocês precisam de uma continha que ele não mostrou aqui no livro, certo? Aí eu vou explicar qual é essa continha para ficar mais simples para vocês fazerem. Tá. Né? Quando a atividade não precisa assim, tanta explicação, aí, mas nesse caso precisa, porque não está falando no conteúdo do livro, tá certo? Então, página 16 para casa e a 17